eu sou de Goiânia, eu trabalhava em outra área, mas eu sempre no meu coração eu tinha um sonho, eu vou ter um salão. É a questão da palavra tem poder. O que você declara acontece, né? Aí então, como eu sou mãe solo, eu tinha que correr atrás. E nessa empresa onde eu trabalhava, eu fui sair de lá. E aí eu fiquei sem um trabalho na época, né? Eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? A gente nunca desmotiva, né? A gente tinha aquela força dentro de você, que é Deus, né? Que te move. Aí eu fui procurar uma área para eu trabalhar e comecei a orar e pedir para Deus uma instrução, me dar direção. Tinha tudo para eu não desistir, só que eu perseverei. Comecei, eu montei o salão. Vai vir os obstáculos, a dificuldade. Depois disso, eu resolvi me especializar, fazer um curso. Assim, eu mesmo vou ter que pôr a mão na massa, porque sabe mandar naquilo que você sabe fazer, né? Fiz o curso e comecei a treinar dentro do meu próprio salão. Eu conheci o Mike através do curso dele, pelo Instagram, e ele me motivou muito. O que me chamou a atenção foi o testemunho do Mike, a história dele, e por ele ser cristão. Isso é uma coisa que eu prezo muito, é princípio, e ele tem. Comecei a assistir às aulas, mas a gente nunca sabe tudo. O método diamante que ele ensina, que eu comecei a aplicar. Minha mente abriu mais um pouco para eu poder aprender. O curso dele fez diferencial, então assim, foi um divisor de água na minha vida. Hoje eu consigo fazer mais mechas durante o dia, as técnicas que facilitam. Tem que ter muita resiliência para você não deixar se dominar as situações, por emoções, mas eu sempre tive o foco, eu vou fazer o meu melhor, eu vou me destacar. Para mim o online facilita porque você não precisa sair de casa, você pode tirar ali 30 minutos, você rever, assistir uma aula, assim, para mim não teve dificuldade, e nem para as pessoas que querem realmente. Eu destravei muito, assim, eu já apareço, às vezes eu faço algum vídeo, e já eu falo no final, convidando as pessoas para vir fazer o trabalho. Inclusive o Michael me segue, ele vê. Quando eu comecei a fazer a primeira mecha, eu fiz na touca. Aí depois que eu aprendi a trabalhar no papel, aí eu nunca mais quis fazer na touca. Aí eu fazia aquelas mechinhas costuradas, que ficava o dia inteiro para montar uma mecha. Hoje as técnicas são mais avançadas, né? Elas evoluíram muito, então facilita a sua vida. Você consegue montar 2, 3, 4 mechas, dependendo do tipo de cor, de cabelo, a quantidade. E hoje eu faturo médio de... Eu trabalhando só, né? 8, 10, 12, dependendo do mês. Você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que focar naquilo que a pessoa gosta de fazer, porque dentro do salão a gente tem um leque. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à aula 2. Ó, abrindo com o louvor, ó. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Olha só que beleza, abri assim cedinho com um louvor, né? Deixa eu baixar aqui. Muito bom esse louvor, muito bom. Gente, olha só. Hoje nós vamos falar saber, né? Por que a raiz gringa, o loiro de tinta e a recorreção de cor pode fazer o seu salão faturar mais. Hoje aqui estamos na aula 2, trazendo uma nova oportunidade também para você ficar atento ao que está acontecendo no mercado, né? Se você não me conhece, eu sou Michael Melo, especialista em mechas e colorimetria capilar. E essa semana eu estou te mostrando como é possível fazer mechas com segurança sem risco de manchar o cabelo. Se você ainda não assistiu a aula 1, onde eu explico, né, a oportunidade de fazer mechas com segurança, fazendo mechas de alto padrão, independente se você trabalha lá no bairro bem longe, não tem problema. Você pode fazer mecha de alto padrão. Então, se você não viu a aula 1, para esse vídeo agora, vai lá e assiste essa aula, porque senão você não vai conseguir entender essa aqui. E se você não entender essa aqui, você corre o risco de perder a grande chance de ser uma cabeleireira reconhecida, sem problemas financeiros, né? Corre o risco aí de não entender essa oportunidade do que é fazer mechas com segurança, sem risco de manchar a raiz. E aí com isso você não vai ver lá também o que eu falei sobre cabelos ruivos, sobre o que eu falei lá sobre como fazer esfumado, pode ser muito mais simples do que você imaginava. Vai lá, para agora esse vídeo e você vai me agradecer por esse conselho, beleza? Agora você que assistiu a aula 1, vamos continuar aqui. E como eu disse na última aula, mesmo que você nunca tenha trabalhado com mechas, mesmo que você só faça alisamento, corte, eu tô te mostrando a oportunidade que está fazendo esse mercado crescer cada ano que passa mais. Enquanto todos os mercados caem, estagnam, o nosso da beleza, ele só cresce. Mas nós temos um problema, que tem poucos especialistas em mechas para o tanto de cliente que tem. Então, tem salões que estão lotados de cliente, crescendo, 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 e tem salões vazios. E os salões que estão vazios
é porque estão ali fazendo mechas que estão mais antigas, que já estão mais passadas, né? São mechas bonitas, da touca, costuradinha no papelote, mas que estão mais ultrapassadas. Como o caso aqui da Fran, que eu vou mostrar para vocês, que já teve momento, uma cabeleireira aí de 47 anos de idade, que chegou a ganhar R$ 40 em pleno sábado, e em poucos meses já tinha segurança e, como consequência, já estava ali ganhando 7 mil por mês, mesmo trabalhando na garagem de casa, mesmo trabalhando sozinha ainda, sem equipe. Olha só o caso da Fran. Hoje eu vejo assim que através da minha profissão, que se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, e se alguém tivesse falado assim, bora, Fran, você é capaz, você consegue, eu estaria muito além. Muito além, sabe? Tem 3 meses que eu tô na mentoria. De R$ 40 para chegar a faturar 7 mil por mês, eu tinha muito assim, esse negócio de preço. Eu ficava com vergonha, meu esposo falava, você tem que, né, aumentar seu preço, você faz curso, você tá se especializando. Eu aumentei meu preço e eu não perdi cliente, viu? Eu não me vejo sendo outra coisa a não ser cabeleireiro. Eu sou tão grata a Deus que através da minha profissão, eu segurei a minha casa, eu segurei o meu esposo, sabe? Trouxe meu esposo para casa sem andar, sem falar, a fralda descartável. E eu abri mão, assim, de muita coisa para cuidar dele, porque eu via meu esposo bem. Muitos falavam assim, o médico falou para mim, vai levar meu esposo para casa, mas eu não sei se ele vai sobreviver. Eu falei, vai, porque eu sirvo a um Deus vivo. E eu não vejo morte no meu esposo. E hoje ele tá bem, não nos faltou nada. Eu comi de cesta básica, eu me vejo vencendo todos os dias. Ou também o Bira, que faltava alguns ajustes na carreira dele. O Bira já tinha até um faturamento bom, sabe? E mesmo sendo experiente, ainda tinha algumas inseguranças. Pode acontecer mesmo com os cabeleireiros mais experientes. Mas com alguns ajustes, ele ficou muito mais seguro e, como consequência, começou a ganhar 25 mil por mês. Vim do interior da Bahia, infância muito pobre. Eu comecei a me especializar nas mechas. A dificuldade é sempre mais no início, né? Assim, de falta de cliente, conquistar cliente, você quer acertar e acaba deslizando, enfim. Eu demorei demais para despertar o interesse na parte da mecha, sabe? Eu fiz o cabelo de uma cliente, na hora ela falou que não gostou, perguntei para ela o que estava incomodando ela falou aquilo, isso, aqui. Aí eu falei, não tenho mais o que fazer, vou ter que devolver seu dinheiro, porque assim, também tentei de todos os lados resolver, mas enfim. Não consegui suprir a expectativa dela. O moreno iluminado eu consigo montar ali em 25 minutos, mais ou menos. Mas o loiro ainda demora uns 30, 40 minutos. Eu tinha dificuldade em produzir as misturas, sabe? Eu vejo sua maneira de ensinar, a maneira que você fala, fácil de pegar. Aí fui lá e entrei pro seu curso. Eu sei formular, fazer as fórmulas, mas eu não sei, às vezes eu tenho dificuldade de explicar. Por isso que eu também foi uma das maneiras para entrar no curso, sabe? A aula da regra dos 11 lá me trouxe bastante clareza. A parte de tratamento lá, sua também, me ajudou muito. Tem muita coisa agregando, cara. Os meus resultados começaram a mudar depois que eu parei de fazer mecha na touca, fazer mecha costuradinha. Começou a mudar meus resultados assim muito rápido. Hoje a gente fatura em média 25 mil mais ou menos. Já mudou muito, cara. Já mudou muito. Mudou moradia melhor, consegui montar meu espaço, hoje tem um carro melhor, tudo, total. Eu consegui fazer uma viagem com minha família. Foi bem marcante porque a gente sempre tinha esse sonho, mas nunca tinha grana, né? Depois que eu comecei, transformou minha vida, assim. Graças a Deus a gente está numa demanda boa de clientes. E vamos recapitular algumas coisas da última aula, porque lembra que o nosso cérebro aprende revisando? Você aprendeu que as progressivas estão cada dia perdendo seu valor e as clientes estão buscando cada dia mais preços baixos. Então quem trabalha com progressiva tem reclamado que não tem ganhado o que merece. As mulheres estão fazendo até progressiva de chuveiro agora, né? Então está cada dia menos exclusivo. Você viu também que existe o descolorante 17, uma técnica para tirar os papéis todos ao mesmo tempo, né? Tirar todos os papéis ao mesmo tempo, sem risco de manchar o cabelo. Você também aprendeu sobre o bloqueio cromático, que é um estudo que mostra que os cursos tradicionais por aí, que usa aquele excesso de informação para te ensinar, acaba travando o seu cérebro. Não é que você não é inteligente, igual eu achava que não era. Simplesmente está travando o seu cérebro. Quantos aí, né, já foram em curso, gastaram dinheiro, viu um monte de informação,
o cérebro travou, voltou para o salão e começou a fazer o que sempre fez, não botou as novas técnicas em práticas e com isso não viu você ganhar dinheiro de verdade. Tem cabeleireiros que têm 8, 10, 15 anos de mercado e sente que ainda não ganha bem, sabe? E você aprendeu também que acabou aquela coisa do cabeleireiro faz tudo, não é? A gente brincou ali da síndrome do pato. O pato, ele faz tudo, né? Ele voa, ele corre, ou seja, voa, mas voa mal, corre, mas corre mal, é lento. E que então, hoje em dia, você precisa ser especialista, precisa ter um foco. Senão você vai ver sua cadeira cada dia ficar mais vazia, se você ficar trabalhando só com técnicas mais antigas e tal, né? E aí você viu, eu te trouxe a oportunidade que ser especialista em mechas não era tão difícil como você acreditava. E essa informação sempre esteve na mão dos grandes salões, e é por isso, obviamente, que eles são grandes salões, por causa de estão sempre colocando essas informações em práticas, essas oportunidades em prática, sempre tendo novidade no seu salão. Mas a grande verdade é que todo mundo que tem um grande salão, hoje em dia, no passado, teve uma informação como essa, e você também. E é por isso que eu estou aqui, para também te trazer essa informação. E a ordem é simples. Primeiro você faz mecha de alto padrão, pode ser lá no bairro mais longe que você mora, na garagem da sua casa, igual mostrou o caso aí da Fran, igual eu trabalhava na garagem. E depois, sim, você um dia pode ter um salão de alto padrão. Mas primeiro você já precisa começar a fazer o mais rápido possível mechas de alto padrão, independente de onde você trabalha. Porque eu também sei que você quer o melhor para seu cliente, você quer o melhor para sua família. E eu quero agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi lá na comunidade, da aula que vocês amaram, das dúvidas que vocês mandaram. E eu fico muito entusiasmado e comprometido com a disciplina de vocês. E digo que continuarem respondendo. Durante toda essa semana eu fico de plantão. Eu abro a comunidade do WhatsApp só para responder vocês. E olha só, agora presta muita atenção, porque esse próximo ponto é muito importante. Você já viu que dá para fazer mechas de alto padrão, independente de onde você trabalha, e que existe uma forma simples, né, mais simples de fazer mechas com segurança. Mas imagina se além de tudo isso aqui que eu trouxe, você soubesse treinar alguém do zero, que você não precisasse ficar preocupado aí com contratar pessoas prontas do mercado, que eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito difícil achar alguém pronto no mercado. E deixa eu te trazer um dado, uma média, que a cada pessoa que você treinar do zero, pode ser pessoa que trabalhava na faxina, pode ser pessoa, além de você mudar a vida dessa pessoa, né? Pode ser pessoa que pode ser um sobrinho, uma prima, uma amiga. Para cada pessoa que você treinar, você vai ganhar uma média de R$5.000 a mais por mês. E com isso você vai multiplicar seu ganho, né? Ou seja, sem depender de achar profissional pronto no mercado. Porque os salões que têm problema são aqueles que não sabem formar equipe. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu saí das mechas simples, aprendi a fazer mechas mais de alto padrão, fumê, raiz gringa, todas essas técnicas que estão sempre alta, eu percebi que se tivesse alguém para me ajudar, eu poderia ganhar muito mais. Eu tive esse feeling. Só que ninguém queria trabalhar comigo, porque eu ainda não era conhecido, né? Ninguém me conhecia. Achar um profissional pronto era quase impossível. Aí eu sentei para pensar. E vocês já me conhecem, eu tenho um perfil de simplificar as coisas. A pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade de foco, mas quando ela pega alguma coisa, ela quer resolver aquela dor no coração dela, sabe? Com muita dor mesmo, porque quem tem TDAH não é tão organizado com os estudos, às vezes está pensando uma coisa, daqui a pouco perde o foco em outra, mas enfim, são desafios aí da nossa vida e a gente precisa vencer, né? Se tá difícil achar alguém pronto no mercado, eu preciso criar uma maneira agora de treinar alguém do zero, né? E aí eu fiz um teste, eu liguei pro meu primo, o Leandro, estava desempregado, tinha sido tirador de leite, tinha trabalhado em motel, tinha trabalhado em vários lugares e ainda não tinha dado certo na vida. Falei pra ele, Leandro, cara, eu aprendi a fazer mechas, cara, eu tô fazendo mecha bonita, cara, tô ganhando bem, só que eu quero poder ensinar alguém, eu quero te ajudar, abençoar a sua vida, para te dar uma profissão, porque isso aqui é uma profissão incrível, isso que eu aprendi, né? Eu quero te ensinar, mas eu também quero poder prosperar ainda mais, porque se eu te ensino eu ainda ganho mais. No começo ele ficou meio reticente, meio esquisito, eu? Trabalhar em salão, cara lá do interior, brutão, né? Mas aceitou. E aconteceu com o Leandro, é parte do que eu chamo de método diamante. Por que eu chamei de método diamante? É lapidar. Olha só, para você ver como dá para pegar uma pessoa do zero e transformá-la em o seu assistente para te ajudar a fazer mais mechas com segurança, ganhar mais.
Hoje eu vou te contar como eu ajudei o Leandro a faturar mais de 50 mil por mês como cabeleireiro na área de mechas. Uma curiosidade, ele já tinha tentado trabalhar em várias áreas. Ele já foi de tirador de leite de vaca a funcionário de motel. E não me pergunte os detalhes, por favor. E talvez você pense, nossa, ele devia ser um cara de mão forte, tipo luva de pedreiro, e aprendeu a fazer um loiro perolado? Perceba! O cara da luva de pedreiro é diferenciado mesmo. A verdade é que eu trabalhei com o Leandro técnica, tempo para ele treinar, e ele conseguiu virar um talento. E lembrando que talento é diferente de dom. Para ser um talento, você precisa treinar duro. Agora, sabe uma preocupação? Foi engraçada e curiosa do Leandro quando eu conversei com ele. Ele me disse: Michael, será que se eu trabalhar em salão, as mulheres não vão achar que eu não gosto da fruta? Da fruta, Michael, sabe? Ainda bem que o Leandro hoje é um cara super família. Um homem de uma mulher só. Mas naquela ocasião eu acho que ele estava querendo ser tipo o Dom Juan do bairro, sabe? Mas o Leandro, ele queria era mudar de vida. E se antes mal conseguia fechar um mês no azul, hoje já trocou de carro várias vezes. E até construiu uma casa com piscina. A grande verdade é que se o Leandro, um cara bruto do interior, conseguiu ser cabeleireiro e detalhe, fazendo cabelos lindos e conseguiu mudar a vida da família dele, você também pode. Pense nisso. Viu aí como o Leandro aprendeu do zero? E olha só, não parou por aí. Se eu aprendi a treinar o Leandro, eu descobri que eu podia mais. Eu falei, e aí, será que eu não posso treinar mais um? E aí foi a vez de eu treinar o Alisson, que era faxineiro, trabalhava em serviços gerais e aprendeu a fazer mechas com segurança. E olha só o que o Alisson fala e ganhando bem, viu? Mike e as técnicas diamante foram um divisor na minha vida completamente. Eu tenho uma vida antes e uma vida depois das técnicas. Hoje em dia o risco de eu manchar um cabelo é praticamente zero. Antes de conhecer o Mike, eu trabalhava de limpeza de serviços gerais. Ganhava um salário mínimo. Não sabia nada de cabelo. Totalmente zero. Não entendia nada de colorimetria. Pra mim era tudo uma novidade. Deixei cabelo manchado. Mike e as técnicas diamante foram um divisor na minha vida completamente. Eu tenho uma vida antes e uma vida depois das técnicas. Hoje em dia o risco de eu manchar um cabelo é praticamente zero. O faturamento do salão tá em média de 80, 90 mil por mês. E olha só, que oportunidade. Você viu que você pode aprender a fazer mechas com segurança, sem risco de manchar o cabelo. E o melhor, depois que você passa por essa fase, você ainda pode montar a sua equipe para fazer seus assistentes, te ajudando a fazer mechas de alto padrão, te diferenciando de outros cabeleireiros, porque você vai ganhar muito mais poder ali, né, de atender clientes. Se você atende um número X de clientes, você vai poder atender muito mais. E acaba com aquela história de atrair só cliente que desvaloriza, cliente que só quer desconto. Mas agora, eu quero te mostrar mais uma coisa. Muitos de vocês ainda fazem mecha na touca, ou costuradinha no papel, igual eu fazia na minha primeira versão. São técnicas bonitas, mas por serem técnicas mais antigas, muita gente aprende, e aí, se muita gente está aprendendo, se torna comum, se torna mais barato. E quando todo mundo faz igual você sabe que as clientes, você só vai atrair aquela... Não digo que só aquelas clientes, vai atrair muitas clientes que falam, mas a Josefa faz por 350, você não pode fazer por 330, né? E aí eu quero te mostrar um exemplo aqui da raiz gringa, né, do loiro de tinta, que é uma técnica mais atual, que te diferencia. E o melhor, você gasta pouquíssimo produto. Às vezes 30 gramas ali de produto já resolve para fazer essa parte de iluminação, né? Claro que tem a parte da coloração, mas essa parte de iluminação ali 30 gramas, menos do que às vezes você gasta numa mecha tradicional. Porque a aplicação é feita com as próprias mãos. E deixa eu te mostrar agora como que eu aplico essa técnica, um pedacinho só para você ter, porque na aula 3, tá, gente, eu vou trazer todo um passo a passo. A gente vai focar só no passo a passo de uma técnica de loiro. Mas aqui eu quero te mostrar um pouquinho como que essa técnica pode diferenciar o seu serviço. Olha só, essa aqui ela está muito em alta, que é o raiz gringa, que é aquele cabelo para quem gosta de bases quentes, aonde a gente faz uma pré-clareada no cabelo, a gente pré-clareia esse cabelo, e depois a gente vem trabalhando basicamente boa parte da técnica só com a mão. É uma técnica que a gente trabalha com mais suavidade, não é difícil de fazer, mas é uma técnica que você vem sempre com muita delicadeza, lá, passando a mão no cabelo. Ali eu pego um trecho de uma aula para você, aonde eu venho, ó, eu tô mostrando, né, peguei só um resumo da aula,
que eu venho, depois dessa base já foi esquentada, né? Eu já pré-clareei ela, depois eu vim fazendo toda a parte com as mãos mesmo. Tá vendo? Olha que trabalho gostoso. Gente, é muito gostoso essa técnica de fazer. Porque a cliente, ela pode dormir, né? Você deita ela ali na cadeira, vem passando mecha por mecha, com a mão mais leve, e aí vai fazendo toda a parte do clareamento. E eu quero mostrar para você agora o resultado de como que ficou esse cabelo. Se você trabalha sozinho, como que essa técnica você precisa fazer, né? Claro que é só uma amostra, gente, é só um resumo, mas como que você deve fazer? Aí, geralmente você vai prender essa parte ali de cima, né, com presilha, pode fazer também só a parte de trás primeiro, depois faz a frente, ou quando você tiver com mais prática, dá para fazer a parte de trás e a da frente, tudo junto. Ali também esse produto tem textura também descolorante 17, então é um produto que não vai manchar, tá vendo? Eu posso passar a mão no cabelo, não vai manchar. E depois eu vou personalizar, né? Eu vou dar meu toque. E aí olha como ficou lindo esse cabelo, ó. Toda a base dela mais quente, ela ficou ali com a base mais quente. E aí a gente trabalhou todas essas mechas claras, feitas com a mão. Então é uma técnica maravilhosa, tá lá dentro da plataforma também, tem todo o passo a passo, que é um resumo que eu trouxe para vocês. Lembrando que na aula 3 eu vou trazer todo um passo a passo para vocês, que é a próxima aula, né? Vou trazer todo um passo a passo para vocês de um cabelo de um loiro comercial, loiro do dia a dia mesmo, loiro comercial, que eu quero mostrar para vocês todo um passo a passo. Agora, enquanto isso, olha só que lindo que ficou esse cabelo. Cara, esse é um dos cabelos que as clientes mais estão pedindo agora. Seja nessa versão, essa técnica dá para fazer as loiras, tipo essa, né? Mais um loiro mais de praia, mais vanilla. Dá para fazer aquele loiro mais pêssego, que é aquele loiro mais ruivo, que é o Peach Blonde. Dá para você fazer também, com essa mesma técnica, os marrons mocha mousse, que é aqueles cabelos mais marrons, mais caramelos. Então essa técnica dá para fazer muitos estilos de cabelo. E vamos voltar. Viu aí, gente? Que legal! Isso aí é só para você ter um gostinho. Como existe muita, gente, muita oportunidade. Se eu fosse falar todas as oportunidades que eu fui descobrindo ao longo dos anos nessa área, fui criando, fui desenvolvendo e fui aprendendo, a gente ia ter que ficar aqui 3 semanas, 24 horas por dia de tanta coisa que pode mostrar pra vocês. Agora, a grande verdade, você não precisa de tudo isso. Com algumas dessas aqui que eu te mostro, você já muda a sua vida como cabeleireiro. E eu quero também te mostrar que correção de cor não é um bicho de 7 cabeças. Olha só esse caso. Esse cabelo chegou muito alaranjado no salão, muito amarelado, e a cliente queria um loiro bege. E eu fiz ali, ó, ela queria um loiro quase um perolado. E aí eu fiz as mechas dela usando um dos 5 mosqueteiros, né, que carinhosamente eu chamo eles aí, gente, olha, acho que eu nem tinha falado, eu gosto de chamar eles de 5 mosqueteiros. Então a minha ideia, quando eu dei esse apelido carinhoso para ele, é que esses 5 desenhos de mechas que eu ensino, eles são muito mais poderosos do que 100 desenhos aí que você tem que decorar, sem falar que se você tentar decorar mais de 100 desenhos de mechas, você pode travar e ter um bloqueio cromático. Fiz as mechas, depois eu escureci o restante, corrigi. Então eu quero mostrar para vocês a parte, eu escurecendo um pouquinho esse cabelo depois das mechas já estarem aplicadas e o resultado, como é que ficou, para vocês também terem aí uma degustação, mas na próxima aula, na aula 3, nós vamos ter uma aula passo a passo, com mais tempo ainda, tá? Você vai ver que correção de cor é uma das maiores oportunidades também que existe hoje, porque cliente manchado, gente, sempre vai ter. Seja em casa, elas fazendo, as mulheres ficam de TPM, e vai lá no YouTube, mancha o cabelo, vem correndo pro seu salão, ou mancha outro salão e você também pode corrigir. E sabe por quê? Que proporcionalmente, né, ainda são poucos especialistas que querem corrigir, tem cabeleireiro que inclusive nem aceita corrigir cabelo manchado de outro salão. E aí mora o perigo, você pode estar perdendo muito dinheiro e muitas clientes sem perceber. Porque uma vez que você corrige o cabelo da sua cliente, ela vai ficar grata a você, ela vai voltar, ela vai te indicar, vai virar sua cliente aí pro resto da sua vida. Então deixa eu colocar aqui agora um vídeo de correção da onde o cabelo estava laranjado e aí, enfim, a gente corrigiu esse cabelo. Olha só. Olha só, quero mostrar para vocês que com o descolorante 17 você não precisa ter medo. Nesse cabelo, ela é uma cliente que ela chegou no salão, que o cabelo dela estava muito amarelo. Ela queria ser loira, mas não queria ser amarelado, né, que estava no cabelo. Então nesse cabelo, a gente trabalhou mechas nórdicas usando lá a técnica do descolorante 17 e todo o restante que sobrou, ó, a gente escureceu esse cabelo. A gente foi escurecer nele com 6.0 da Color Touch com o Mix 011. E aí você vai ver, ó, a gente mexe no cabelo, ó, escurece e o descolorante 17 não deixa esse cabelo manchar. Tá vendo? Vai pegando mechinha por mechinha. A gente escureceu só da parte que tá mais loira, né, para baixo. A raiz que era natural não escureceu, ó. Se você trabalha sozinho, por exemplo, num cabelo como esse, o que que você faz? Você faz, se você não tem tanta prática assim ainda, você pode fazer primeiro a parte de trás, depois a parte na frente, mas com o tempo você consegue fazer sozinho. E aí você vê que depois a gente lavou, também não joga água no cabelo, também não tem nenhum risco, assim, estando com descolorante 17. E aqui é o resultado do cabelo
pra vocês verem. Olha só, que lindo que ficou esse cabelo. Tá vendo? Agora ele está loiro, um loiro mais bege, mas ele não tá mais daquele amarelado que tava incomodando ela. Ela queria um cabelo claro, mas não queria amarelo, né? Ela queria mais ali pra um dourado, claro, um bege. E olha só, você viu e como dá para você aproveitar todas as oportunidades, fazer trabalhos como esse. Mas calma que ainda não acabou, porque a aula 3, a próxima aula, vai ser a aula mais importante. Por quê? Você vai ter ali, ó, nós vamos mostrar um passo a passo. A gente vai mostrar um passo a passo de como fazer um cabelo loiro muito comercial, tá? E olha só, eu sei que tem algumas pessoas me perguntando, Maico, tem como assim ter um acompanhamento mais próximo com você, de você ser o professor meu e tal? Então eu decidi no final desse evento, eu vou abrir uma nova turma para aquelas pessoas que querem continuar estudando comigo, que aproveitou aqui o conteúdo gratuito, mas que querem continuar estudando comigo. Para aprender o passo a passo de como fazer mechas com segurança, com cabelos mais mechas de alto padrão, cabelos atuais. Mas por enquanto eu quero que você foque aqui, que você aproveite essas aulas gratuitas da nossa jornada essa semana, porque depois elas saem do ar. Então assista mesmo e, né, aproveita. E mais pra frente, no momento certo, a gente fala mais sobre uma nova oportunidade aí para minha turma da Escola de Cabeleireiros do Método Diamante, tá? Então, olha só, vamos recapitular para ver se você pegou tudo, ó, para garantir que vocês não perderam nada. Nessa segunda aula da nossa jornada, você entendeu por que raiz gringa, loiro de tinta, correção de cor são serviços que fazem o salão faturar bem. Então é uma oportunidade de mercado. Aliás, está sempre atento, tá? O que tem de mais novo. A correção de cor, porque sempre vai existir, né? Mas as técnicas novas também. Fica atento, não pode demorar para botar no seu salão. São técnicas desejadas pelos clientes. Então, você ganha dinheiro fazendo aquilo que é desejado. Você tem segurança ali, né? Tendo segurança, você não vai ter nenhum problema. Você viu que o mercado de mechas, ele é enorme, mas que ainda falta poucos especialistas de mechas proporcionalmente com o número de clientes que tem. E é exatamente porque isso que tem alguns salões lotados e outros estão mais vazios. Também reforçamos que o cabeleireiro que tenta fazer de tudo acaba perdendo seu valor e ele precisa ser especialista. E você depois aprendeu também que um ponto muito forte, trabalhar sozinho já dá para ganhar bem. Mas se quiser ainda ganhar melhor ainda, você pode treinar alguém do zero e nós vamos continuar falando sobre isso. Eu falei um pouco hoje aqui, nós vamos continuar falando sobre isso. Porque a gente sabe que achar profissional pronto é praticamente impossível. Você viu provas aí reais do Leandro, que era tirador de leite, treinei ele, ficou excelente. O Alisson também, que era faxineiro, como ele se desenvolveu, ficou excelente profissional. E aí você te mostra que você pode treinar qualquer pessoa que quiser. Qualquer pessoa que quiser entrar nessa profissão, você vai aprender a fazer isso. E em seguida você viu que as técnicas antigas, como costura, aquela costuradinha no papelote, touca, são técnicas bonitas, mas estão se tornando cada dia mais comum e está perdendo o seu valor. E você, mais uma vez, viu que correção de cor é uma oportunidade de mercado, porque o que mais chega no salão nos dias de hoje, na maioria das vezes, são cabelos que foi mal tonalizado, foi manchado, enfim. Agora eu quero que você preste muita atenção. É muito importante que você não perca a aula 3. Nela eu quero te mostrar todo o passo a passo de um loiro feito com mechas nórdicas, usando um dos 5 desenhos dos 5 mosqueteiros. Quero também dizer, você que não está lá na nossa comunidade do WhatsApp, todo dia, gente, todo dia, obrigado lá pelas mensagens de carinho de vocês e tal, pelas dúvidas que estão mandando. Todo dia eu tô ficando de plantão, a gente abre de vocês manda dúvida, manda para você dizer também hoje qual foi a maior sacada dessa aula de hoje, qual foi seu maior aprendizado. Eu quero que vocês mandam lá. Inclusive, se você precisar de ajuda, tiver alguma dúvida, eu vou colocar aqui também o número do nosso time e todos esses números que aparecem aqui desse suporte humanizado são da nossa empresa. Se não for nenhum desses números aqui, não é da nossa empresa, viu, gente? Tira logo uma print aí, coloca o despertador. Dessa vez a gente já vai soltar a aula amanhã. Já vamos soltar amanhã, quinta-feira. Já vamos soltar a aula 3 para vocês. Né? É cedinho também, porque quem quer ter sucesso, acorda cedo. Meu muito obrigado. Tô amando estar com vocês essa semana. E espero vocês amanhã, 7 horas da manhã. O meu faturamento era batido ali no 7 mil, né? 6 mil. Hoje eu tô no 10, 12 mil. A gente conseguiu ter um faturamento maior. Eu tinha até 8 salário mínimo aí, mais ou menos, no meu salão. Hoje em dia é uma média de 15 mil.